Eu gostaria de transmitir a todos vocês o meu abraço fraternal e a minha saudação no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o que eu estava pretendendo fazer era escrever uma carta para uma amada irmã. Mas eu percebo que eu posso me expressar melhor falando do que escrevendo. E por isso eu resolvi fazer essa simples gravação. Gostaria de explicar algumas coisas referente àquilo que cremos, algumas posições que temos tomado. Nós encontramos algumas coisas nas Escrituras que nos falam a respeito do Deus único. E sabemos que a doutrina é apostólica e profética. E Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se o homem tem cuidado na doutrina, ele salva tanto a si mesmo, quanto aqueles que crêem naquilo que ele ensina, ou no seu ensinamento. E é baseado em coisas assim que eu tenho me preocupado com aquilo que eu tenho ensinado para as pessoas. Porque o profeta do Senhor nos ensina que seremos responsáveis pelas coisas que ensinamos, porque as pessoas acreditam nisto, entre a vida e a morte. A respeito da crença do único Deus, eu gostaria de falar para os irmãos que nem tudo que nos foi ensinado é a verdade, é 100% a verdade. É importante observar que uma mentira ela só causará efeito nas pessoas se ela tiver 99% de verdade. Ou, dizendo melhor, uma boa quantidade de verdade inserida em uma doutrina é o que vai fazer com que as pessoas se desviem daquilo que é correto. Se em 99% de verdade houver 1% de mentira, os 99% de verdade vai trabalhar em prol que aquele 1% cresça no coração das pessoas. Porque enquanto pensam, mas nós temos 99% de verdade, esta pequena diferença aqui não fará diferença nenhuma. Quando na verdade aquele 1% de mentira está os genes da morte. E isto vai corromper toda a estrutura da vida que estava naqueles 99% de verdade. Nas Escrituras nós encontramos algo a respeito da crença do único Deus. O Senhor Jesus disse essas palavras que estão registradas no livro de Marcos, no capítulo 12, o versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando você observa isso nas Escrituras, você percebe que o Senhor Jesus estava citando Moisés. E você sabe que as palavras do Cristo estavam baseadas exatamente naquilo que Deus falou através dos profetas. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, ele disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos pais através dos profetas, a nós ele nos falou nestes últimos dias através do Filho. Paulo é específico quando ele nos afirma que o Pai tem o seu papel dentro do plano da salvação, como também o Filho também tem o seu papel. E Paulo, ele mostra na carta aos Hebreus que Deus, através de Jesus Cristo, ele fez todas as coisas. Ele diz: a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Recentemente, depois que o ministro viu a citação que eu tenho feito a respeito disto, que Deus criou as coisas através de seu Filho, esse ministro disse: prove-me onde foi que Deus criou as coisas através do Filho. Porque no pensamento deste colega ministro,
Jesus Cristo é o próprio Deus. Se esquece das afirmações de William Branham, que diz que Jesus não podia ser seu próprio Pai, sendo que Deus é Espírito, e foi o Espírito que gerou a Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma diferença entre o Pai e o Filho. E esta diferença, William Branham disse que era porque o Filho tinha um princípio, mas o Pai não. Então, se você observar as palavras do apóstolo Paulo, ele nos diz que Deus constituiu a Jesus herdeiro de tudo. Foi através dele que Deus fez, que Deus criou o mundo. E ainda é dito: a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Por que existe um hoje, falando de uma ocasião e de momento onde o filho foi gerado? Porque este filho estava no seio do Pai. E ele teve que sair do seio do Pai. Como se você é casado, você é um homem e é casado, você sabe que seus filhos estavam em você mesmo antes do matrimônio. William Branham explica isso em vários sermões, e ele cita para nós o caso de Levi, que é quando Abraão pagou os dízimos de tudo a Melquisedeque. Você sabe que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Levi. E as escrituras dizem que Levi pagou os dízimos quando estava ainda nos lombos de Abraão. Então você vai perceber que teve gerações de pessoas ainda no futuro. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, e Jacó gerou Levi. A tribo de Levi recebia dízimo das outras tribos. E por que isto? Porque quando ele estava em Abraão, ele já tinha feito a sua parte. Não é interessante sabermos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava no seio do Pai? E ele teve que sair do seio do Pai, ele teve que se expressar para poder fazer o Pai conhecido. Então o que eu quero dizer para vocês com tudo isto é que quando nós viemos para a mensagem, há muito tempo atrás, a compreensão que os pregadores tinham da mensagem era diferente daquilo que realmente William Branham ensinou. Eu sempre costumo dizer para os irmãos que me questionam sobre estas coisas, eu sempre digo que quando a mensagem chegou no Brasil, nós tínhamos poucos sermões traduzidos, e por que não dizer mal traduzidos, mesmo os irmãos com toda a boa vontade possível, mas o que tínhamos no momento era aquilo, e com aquilo nós fomos muito beneficiados. Temos que louvar a esses irmãos que trabalharam tanto no início desse ministério aqui no país. Mas digamos, se William Branham pregou, deixou à disposição, nós temos várias quantidades. Uns afirmam apenas que são 1.100 sermões, mas agora outros dizem 1.117 sermões disponíveis. Então, possa ser que no meio de todas as gravações antigas alguém tenha alguma gravação de William Branham que seja audível, que não tenha muito corte, que possa ser aproveitada, várias coisas que ele ensinou naquele culto, quando algum irmão tinha um gravador e gravou aquilo particularmente. Então, alguns pregadores dão a quantidade de 1.200 sermões. Já faz, vamos dizer assim, um montante, porque acreditamos que não passará disso. Mas à disposição nós temos, na realidade, mais de 1.100. Pois bem, se nestes sermões está inserida a doutrina de Cristo e a restauração da doutrina apostólica e profética, pense que nos anos 70 nós tínhamos 2 ou 3 sermões disponíveis, e logo em seguida tivemos 10, 15, 20 sermões disponíveis. Se bem que, tendo sido traduzido para nós as eras da igreja e outras mensagens como o sinal, a fé perfeita, escutando sua voz, aqueles primeiros sermões, saindo fora do arraial, os primeiros sermões que foram traduzidos, pensávamos nós que tínhamos o complemento de tudo, que tínhamos a doutrina apostólica em nossas mãos. Nós só tínhamos o início, as primeiras ferramentas, os primeiros tijolos. E com isto estávamos construindo. Mas esta construção precisa-se de uma base. Jesus disse que contou aquela parábola a respeito do homem que edificou a casa sobre a rocha e do outro que edificou a casa sobre a areia. Bem, nós sabemos quais foram os resultados. Contou aquela parábola a respeito do homem que edificou a casa sobre a rocha e do outro que edificou a casa sobre a areia.
Bem, nós sabemos quais foram os resultados dos dois lados. Se nós sabemos agora que rocha aponta para a revelação, e revelação e fé é a mesma coisa, então você sabe perfeitamente que tipo de construção está sendo feita. O apóstolo Paulo disse que ele, como um sábio arquiteto, ele foi enviado para colocar o fundamento. E ele disse: tenha cuidado vocês que vierem depois de mim, como vão construir em cima deste fundamento. Então nós temos que ir para as cartas de Paulo para saber o que Paulo cria a respeito da divindade, como ele ensinou. Porque aquilo que Paulo pregou, aquilo que Paulo escreveu, o que Paulo pregou nas igrejas onde eles iam, a respeito de Jesus e seu Pai, lembre-se que foi esta mesma doutrina que William Branham veio restaurar. Mas nós pensamos, às vezes, que William Branham trouxe algo diferente dos apóstolos. E um ministro disse que Paulo não tinha a revelação completa a respeito de Deus e de Cristo. E que William Branham tinha, e por isso William Branham ensinou o que ensinou, diferente de Paulo. Eu quero dizer para vocês que esse conhecimento está torcido. William Branham não pregou nada diferente de Paulo quanto à doutrina. O que William Branham trouxe foi a revelação de Deus para o tempo do fim, aquilo que ficou apenas para ser visto no tempo final. Mas quanto à doutrina, ela é apostólica e profética. E William Branham disse que a primeira mensagem e a última mensagem é a mesma coisa. O mesmo poder que atuou nos dias de Paulo, que era o poder do leão, é o mesmo poder que atua nos últimos dias, que é o poder da águia. Assim como Paulo não era o leão, William Branham também não é a águia. O leão era o próprio Deus, era o trabalho do Espírito Santo. A águia também é o próprio Deus, é o trabalho do Espírito Santo. Pois bem, eu sei que esta linha doutrinária, a forma que estamos ensinando, tem causado algumas interrogações nas pessoas. E é uma pena os pregadores não terem a humildade suficiente de reexaminar as mensagens e as escrituras. E tenham humildade suficiente de dizer para as pessoas que eles estavam errados. Eu quero perguntar algo para vocês. Conhecendo o que nós sabemos hoje, e muitos de nós viemos de denominações diferentes. Pense você, numa convenção de uma grande igreja, da grande igreja batista, a primeira igreja batista aqui no Brasil. Imagine você em uma convenção, o líder nacional, reunido com todos os ministros, os pregadores, evangelistas e tudo, fazerem tal afirmação: irmãos, durante todo este tempo nós pensávamos uma coisa e é outra. Temos batizado muitas pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E agora Deus tem aberto meus olhos de que o batismo é em nome de Jesus Cristo. E nesta convenção eu quero aproveitar para dizer a todos vocês que eu quero ser batizado desta forma. E quero dizer a vocês que todos que não forem batizados da forma bíblica, como Pedro ensinou em Atos capítulo 2, vocês serão pagãos, vocês nem sequer podem chamar de que pertence à família de Deus, porque não querem aceitar sobre as suas vidas a invocação do nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Imagine vocês do outro lado do país, na grande convenção das Assembleias de Deus, depois de vamos dizer assim, depois de uma mensagem dada em língua estranha e todas aquelas coisas, imagine o pastor, o presidente, se levantar e dizer: irmãos, estávamos errados. Daqui por diante a doutrina da Trindade será erradicada do nosso meio. Daqui por diante o batismo nos títulos será tirado do nosso meio. Durante todo este tempo nós temos ensinado errado e agora temos que ir a nível nacional e mundial, em jornais, revistas e tudo, nas escolas dominicais, mostrar para vocês que durante todo este tempo estávamos enganados. Você acha que quando isto vai acontecer? É uma pena. Mas sabemos que isto não vai acontecer.
Então eu quero dizer para vocês que isto também está acontecendo na mensagem. E que os pregadores, os líderes de reuniões, os líderes ministeriais, os líderes de determinados companheirismos e grupos desta mensagem não vão querer nunca admitir que durante todos estes anos tem ensinado errado para as pessoas. Talvez você me diga que tipo de erro temos cometido, que tipo de erro estamos cometendo. A questão está na doutrina, e isto é o ponto principal. A doutrina que se está ensinando está errada. A doutrina principal, William Branham nos disse que a maior de todas as revelações é a deidade. Ele disse: você tem que saber primeiro quem ele é para poder saber o que ele fala. Como não se sabe quem é Deus, então não se sabe quem está falando nestes últimos dias. Se o Senhor Jesus Cristo disse que o primeiro de todos os mandamentos é este, que há um único Senhor, como eu vos citei no início desta simples palestra, e Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu quero vos fazer uma pergunta. A quem o Senhor Jesus estava se referindo quando disse que o primeiro mandamento era este, que a respeito do único Senhor? Jesus estava se referindo a ele mesmo? A um outro ser? Se você souber me responder esta pergunta, então você saberá também responder as demais. Com quem Jesus falava quando ele dizia: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho também glorifique a ti? A quem Jesus estava se referindo quando ele disse: o Pai é maior do que eu? A quem Jesus se referia quando ele estava na cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? A quem Jesus estava se referindo quando ele também citou estas solenes palavras: aquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos, a não ser o Pai que está no céu? A quem Jesus se referia quando ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu? A quem Jesus se referia quando ele disse: não me toqueis, porque eu ainda não fui glorificado, mas vai e dizei a meus irmãos que me encontrareis na Galileia, porque ainda não subi para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai? Se você souber a quem Jesus estava se referindo, então você está no início da jornada para compreender a doutrina de Cristo. Durante todos estes anos, as pessoas têm tentado nos dizer que Jesus é o próprio Pai. E para isto usam as referências de William Branham, quando William Branham mostra que Jesus é Deus e que Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Nós sabemos perfeitamente que isto foi uma visão que William Branham teve. Não uma visão, algo muito mais, vamos dizer assim, real até do que uma visão. Ele estava caminhando e viu 3 arco-íris, um por dentro do outro. E ele tirou seu chapéu e disse: Senhor Jeová, o que queres dizer para o teu servo? E a voz disse: Jesus Cristo, Jeová do Velho Testamento, é Jesus do Novo Testamento. O que as pessoas não compreenderam foi exatamente estas coisas. Diga-me, quem é Jeová do Velho Testamento? Você poderá dizer: é o próprio Deus. Quem é este Deus? Este Deus está escrito nas Escrituras que ele é Espírito. Mas agora no Novo Testamento você não tem um Espírito, você tem uma pessoa caminhando junto com as outras pessoas. E quem era este? Você sabe que este era Jesus. Agora, quando você diz que Jesus é Deus, você tem que saber do que você está falando. William Branham nos afirma que Jesus era um com seu Pai, porque o Pai estava habitando nele. Então nós temos aqui 2 seres envoltos, o Pai e seu Filho. William Branham nos afirma que Jesus era um com seu Pai, porque o Pai estava habitando nele. Então nós temos aqui 2 seres envoltos, o Pai e seu Filho.
Este filho não começou quando Maria recebeu em seu ventre os genes de vida, gerado pelo Espírito Santo. Não foi ali o início do filho. O filho já estava com o pai antes. O filho já estava com o pai muito antes disso. O que nós encontramos é que ali, o Filho de Deus estava assumindo um corpo de carne, assumindo uma forma humana. E depois, aos 30 e poucos anos, no Rio Jordão, quando ele foi batizado, Deus, seu Pai, aquele que o gerou, veio e habitou nele em plenitude. Então, dali por diante, você encontra Deus caminhando em 2 pés. Dali por diante, você pode dizer Jesus Cristo é Deus. Agora você pode dizer Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento, porque o Pai estava encarnado em seu Filho. Mas você tem que saber que o Filho não é o Pai, que Jesus Cristo não é o Deus, o Jeová, Elohim. Não, senhores. Ali o Filho estava em um corpo de carne através do qual o Pai estava falando. Diga-me, isso não é diferente do que você tinha aprendido a respeito de Deus? Com certeza que é. Porque durante mais de 22 anos eu ensinei diferente disso. Eu dizia que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o próprio Pai. Eu dizia, como muitos até hoje continuam dizendo, que Deus se fez carne e nasceu através de Maria. Deus não se fez carne. A palavra se fez carne. O Filho de Deus se fez carne. Agora eu posso dizer a vocês quando foi que Deus se fez carne. Foi quando ele veio e morou na carne de seu Filho. Aí sim, você tem Deus encarnado, porque ele está vivendo através de seu Filho. William Branham fez muitas afirmações e eu gostaria de citar alguma para vocês. Quando ele pregou a mensagem, Hebreus capítulo 4, parágrafo 142, nós encontramos estas afirmações de William Branham. Como temos tido a outra noite, Deus no princípio era Espírito, e então de Deus saiu o Logos, ou a teofania, o qual era uma forma de um homem, chamado o Filho de Deus, prefigurado. Ele veio à terra um corpo de carne, ainda antes que ele veio em Jesus Cristo. Agora, creia uma vez mais, eu o provarei a vocês. William Branham está dizendo que Deus veio em carne na terra, ainda antes que ele veio em Jesus Cristo. Quando foi que Deus veio em carne nesta terra, antes dele vir em Jesus Cristo? Nós encontramos passagens no Antigo Testamento. E uma delas é o encontro de Abraão com Melquisedeque. William Branham pregou um sermão com o título Quem é este Melquisedeque? E ele disse que Melquisedeque era Deus. E neste sermão, ele mostra que há uma diferença entre Deus e seu Filho. Uma outra passagem no Antigo Testamento é quando Abraão se encontrou com aqueles 3 homens, 2 anjos, e Jeová Elohim. E Abraão chamou de o juiz de toda a terra. Então, lembrando na mensagem Hebreus capítulo 4, ele está nos dizendo que antes de Deus vir em seu Filho, ele esteve na terra, em carne, antes. Isto no Antigo Testamento. Nós temos várias escrituras, várias citações de William Branham, onde ele nos ensina estas coisas. Mas eu quero ler para vocês o que ele disse na mensagem: Senhor, queríamos ver a Jesus. No parágrafo 12, ele diz: agora, aqui vem Jesus, Deus mesmo. Qualquer pregador desta mensagem, qualquer leigo, qualquer irmão, poderia dizer: aqui está William Branham dizendo que Jesus é Deus mesmo. Este é o mal das pessoas. Elas saem do texto e não voltam mais para o texto. E não entendem, não vê aquilo como um todo, não vê o complemento daquilo que o William Branham está dizendo. Então eu vou prosseguir nesta mesma leitura e com certeza sairá de vocês a ideia de que Jesus é Deus. Observe isto. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo, encarnado em seu Filho, Cristo Jesus.
Diga-me, como você poderia entender isto? Talvez se você estivesse com o texto na mão seria mais fácil. Então deixe-me citar outra vez para vocês. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo. Então pare aqui. Jesus é Deus mesmo. A qual Jesus William Branham está se referindo? Talvez você queira me perguntar, a qual Jesus? Claro, só existe um Jesus. Eu quero vos dizer que não. Se existe o Pai e o Filho, então nós não temos apenas um Jesus. Nós temos dois Jesus. Talvez isto cause um pouquinho de confusão em tua mente. Mas a Bíblia diz, aquele que nele crer não será confundido. E Jesus diz, quem crer na minha palavra e crer naquele que me enviou. Vê? Vê? Então deixe-me repetir para vocês essa citação de William Branham, para ver se isso deixa um nó na tua cabeça ou se desata algum nó que tentaram colocar. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo. Então entenda, Jesus é Deus. Agora, este Jesus que é Deus, ele sempre foi, ele é e continuará sendo um Espírito. E este Jesus, Deus mesmo, que é Espírito, Paulo o citou sobre ele, dizendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, este Jesus que é Espírito, ele gerou um filho. E ele colocou o seu nome em seu próprio filho. Então seu filho levou seu nome, que também é Jesus. Está compreendendo agora, não está? Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. Que nome é este? Claro, já te explicaram isto quando te ensinaram sobre o batismo. O nome do Pai é Jesus. Se o nome do Pai é Jesus, qual seria o nome do Filho? William Branham diz, o Filho leva o nome do Pai. E quando ele pregou o sermão, o único lugar provido por Deus para adoração, um dos sermões com este título, ele disse, eu sou Branham, porque meu pai é Branham. Seu nome era Jesus, porque seu pai era Jesus. E Deus colocou seu próprio nome em seu próprio Filho. Então aqui nós temos Jesus Pai e Jesus Filho. O Filho recebeu o nome do Pai. É por isso que toda família no céu e na terra toma este nome. Você é batizado em nome de Jesus Cristo, não por causa de Jesus o Filho, mas por causa de Jesus o Pai. Você entende agora que Jesus não é seu Pai. Jesus nunca nos chamou de filhos, ou como se ele fosse nosso Pai. Talvez você se lembre agora, mas porque ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Se você sabe a relação entre o Pai e o Filho, então você tem a resposta para esta sua indagação. Quando ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, quem estava falando? Jesus Cristo? Ou Jesus, o seu Pai? Aquele que falava através do Filho? Pois bem, eu poderia ficar muito tempo conversando com vocês a respeito desta mesma citação de William Branham, mas eu quero continuar. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo, encarnado em seu Filho, Cristo Jesus. Então aqui está, Deus, que é Jesus, o Espírito, se encarna em seu Filho, que também é Jesus, só que seu Filho estava em... É interessante você saber, depois de tantos anos, que aquilo que você aprendeu a respeito da unidade de Deus estava errada. Isto foi torcido. Isto foi um trabalho do adversário. Agora, isto quando chegou para mim, eu passei aproximadamente 2 anos examinando estas coisas, comparando escritura com escritura, examinando as mensagens. E William Branham disse que quem tivesse alguma pergunta concernente à doutrina que ele cria e ensinava, que perguntasse ao irmão Liveio, ao professor Liveio. Vinha descobrir que o irmão Liveio ainda estava vivo, isso por volta de 2002, 2003. E em final de 2003 para 2004 eu entrei em contato mais profundamente com este ministério de ensinamento do irmão Liveio e seu associado, o reverendo Brian Kosurek. Eu examinei essas coisas por 2 anos para poder entregar para a igreja.
porque eu não queria conhecer as coisas pela metade. Depois de ter passado pelaquela experiência de ter que voltar atrás em alguns assuntos, eu não queria passar por esta mesma coisa outra vez. E por isto, agora eu posso entregar isto para vocês com toda a propriedade. Então tenha paciência comigo um pouco. Porque talvez você precise deste aprendizado, talvez você precise se instruir para também instruir outras pessoas. Agora aqui vem Jesus, Deus mesmo, encarnado em seu Filho, Cristo Jesus, tabernaculizando para tirar o pecado. Perceba, meu precioso irmão e irmã, veja que o irmão Branham disse aqui. Ele disse nesta citação: aqui vem Jesus, o qual é Deus mesmo, encarnado em seu Filho Jesus Cristo. Logo, o que William Branham está dizendo é que se tem Jesus em Jesus. O que é isto? Jesus estava vivendo em Jesus. Talvez você diga que isto é uma heresia. E eu quero vos dizer que isto é a palavra de Deus. Jesus estava vivendo em Jesus. Jesus Pai, vivendo em Jesus Filho. E foi isto o que William Branham disse na mensagem: queríamos ver a Jesus. Parágrafo 55. Ele pregou este sermão em 12 de junho de 1958. Agora, até 65, ele não mudou isto. Ele continuou pregando exatamente estas coisas. Temos todas as citações de William Branham, desde 1947 até 1965, para que você possa entender que a doutrina de Cristo, apostólica e profética, ela não pode ser mudada, não pode ser interpretada. E foi isto que aconteceu, uma interpretação daquilo que William Branham ensinou. Observe o que o irmão Branham disse. Olhe, quando ele estava aqui na terra, quantos sabem que isto foi a coluna de fogo que seguiu aos filhos de Israel no deserto? Esse foi Cristo, o anjo do pacto? Correto. E quantos sabem que isto foi Jesus em Jesus? Esse mesmo Espírito? Quantos sabem que isto era Jesus em Jesus? Agora eu sei. E você também sabe, você já não será mais inocente destas coisas. Quando ele pregou a mensagem Véu Adentro, ele disse: nenhum homem alcançará alguma vez o plano em que Deus esteve parado. Aliás, o plano em que Jesus esteve parado. Ele era Deus. Veja. Ele aqui está dizendo que Jesus era Deus. Deus encarnado, feito manifesto aqui na terra em carne para dar-nos o que foi Deus. Deus estava em seu Filho. Por que Jesus era Deus? Deus estava vivendo corporalmente em e através de seu Filho. Pois é, ele continua dizendo: Deus estava em seu Filho, reconciliando ao mundo a si mesmo. Nós temos que ver essa diferença entre Deus e seu Filho. Deus é Espírito, o Filho recebeu um corpo de carne. Deus é imortal, mas o Filho morreu. Não foi Deus quem morreu na cruz, foi o Filho de Deus que morreu na cruz. Para poder o Filho de Deus morrer na cruz, o Pai que estava vivendo nele em plenitude o abandonou no Jordão. Aliás, o abandonou no jardim do Getsemane. E William Branham disse lá no jardim: a unção o deixou para que ele, o Filho de Deus, morresse como um homem. Ele não podia subir ao Calvário como um Deus. Vê? Ainda no sermão Véu Adentro, Deus estava em seu Filho, reconciliando ao mundo a si mesmo. Nenhum homem alcançará alguma vez este plano. Ele é o Filho de Deus gerado. Deus foi gerado? Não, senhores. E por que você diz que Jesus é o próprio Pai, sendo que o Pai é quem gera? Vê? Lembrando, continua. Nele morou a plenitude da deidade corporalmente. Tudo que era Deus estava em Cristo, mas você tem o Espírito por porção. Ele o teve sem medida. Você tem uma medida como uma colherada de água do oceano. É uma colherada dos mesmos químicos, mas não muito disso.
Então, o que estava morando em Jesus? Deus mesmo. E o que acontecia? O Pai falava e às vezes o Filho falava. William Branham chegou a nos dizer que era por isto que Jesus não foi compreendido, nem mesmo pelos seus apóstolos. Porque uma hora era o Pai que falava, daí a pouco ele se virava e já não era o Pai, era o Filho que estava falando. Vê? William Branham diz que ele era um ser dual. Todo o tempo ele era um ser dual, porque ali estava Deus e seu Filho, trabalhando junto. E Jesus disse: o Filho não pode fazer nada, mas tudo que o Pai o mostra, ou tudo que o Pai faz, ele o faz igualmente. William Branham nos ensinou como era essa relação entre Deus e seu Filho. William Branham disse que antes de Jesus fazer alguma coisa, seu Pai primeiro lhe mostrava em visão. Então o que eu quero dizer para vocês, eu não vou me estender muito nisto, porque eu apenas escrevi uma carta para uma irmã, mas eu preferi fazer isto porque talvez possa ajudar outras pessoas. O que eu quero dizer para vocês com isto? É que aquilo que você aprendeu estava errado a respeito da unidade de Deus. A doutrina unicista. William Branham, quando ele saiu da Igreja Batista com o pastor Roy Davis, ele era trinitário, aliás, a Igreja Batista Trinitária sempre foi trinitária. E William Branham não concordava com os ensinamentos de lá. Quando o irmão Branham conheceu o ponto doutrinário trinitário e saiu dali, ele esteve junto com os pentecostais. Você sabe muito bem o que William Branham ensinou sobre isto quando ele mostra o início do seu ministério, quando ele foi para aqueles lugares onde tinha aquelas reuniões dos só Jesus. E ele viu aquelas placas nas bicicletas, nos carros, só Jesus, só Jesus. Aqueles eram os unicistas. Eles acreditavam, e creem até hoje, que Jesus é o próprio Pai da eternidade, que Jesus é o próprio Deus eterno. E William Branham se juntou com os unicistas e por muito tempo esteve no meio deles. Então, William Branham conheceu o ponto doutrinário da Trindade e o ponto doutrinário da unicidade, ou dos irmãos unicistas. E o que William Branham fez? Ele disse: ambos estão errados. Eu não estou nem com vocês trinitários, nem com vocês unicistas, porque os dois lados estão equivocados. Se os dois lados estão equivocados, o que é que está correto? William Branham disse: não para ser diferente de vocês, mas eu sigo o centro da estrada. Que centro é este? O centro é a palavra. William Branham não podia fugir da doutrina apostólica e profética. E os apóstolos sempre creram em um Deus que gerou um filho. E a este filho, eles sempre tinham o lugar dele. No livro de João, João capítulo 17, versículo 13, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Isto é Jesus dizendo o que é vida eterna. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, segundo as próprias palavras de Jesus, nós temos aqui um Deus verdadeiro que gerou um filho. E depois depois que este filho nasceu, cresceu, em conhecimento, em sabedoria diante de Deus e dos homens, aos 30 e poucos anos, Deus, seu Pai, veio habitar nele em plenitude ali no Rio Jordão. E Deus disse: este é meu filho amado, no qual eu tenho um prazer de habitar. Jesus estava afirmando agora: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Era assim que os apóstolos criam. Foi isto que William Branham pregou. Mas quando torceram isto para nós, nos apresentaram a doutrina unicista. E a doutrina unicista é a mesma doutrina que pregam os irmãos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. É a mesma doutrina que pregam aquele grupo roqueiro, Voz da Verdade, que muitos irmãos da Mensagem usam. Até os hinos dele como os hinos preferidos. Muitos pastores até têm todos os hinos como hinários em suas igrejas, porque eles acham que aquele conjunto está correto na sua doutrina quanto à divindade. E eles estão tão errados quanto os católicos e os protestantes em geral. Porque um lado é trinitário e eles são unicistas. E William Branham disse: os dois lados estão errados. William Branham nunca foi unicista. Ele negou veementemente ser isto. Ele disse: eu não sou unicista.
Vê? E por que nós temos que ser unicistas? Isso é uma doutrina errada. William Branham disse: Babilônia enganou vocês, trinitários. Babilônia enganou vocês, unicistas. Então, meus irmãos, infelizmente, quando a doutrina da mensagem veio para o Brasil, ela já veio deturpada, errada, torcida. E durante muito tempo, nós sustentamos algo que não é correto, que não é verdadeiro. Então chegou o tempo de voltarmos atrás e começar tudo de novo. Então eu quero lembrar para vocês a historinha que eu contei no início. Assim como o líder batista, o líder das assembleias, o líder denominacional, não vai chegar para o seu povo e dizer: nós estávamos errados, do mesmo jeito. Os líderes da mensagem não vão chegar para os seus irmãos, para a sua igreja, e dizer: estávamos errados na nossa doutrina. Porque eles perderão a confiança, eles perderão seus membros, muitos desistirão, muitos desviarão, muitos voltarão para a denominação. Mas eu quero dizer para vocês: alguém voltará atrás. Alguém começará de novo. Porque o William Branham disse: se você está fazendo uma construção e aquilo está errado, se a parede está torta, ele disse: derruba e faça de novo. Eu quero convidar vocês para isto. Mesmo que o ministro não faça, então você faça. Mesmo que as grandes igrejas não façam, você não tem que seguir as grandes igrejas. É uma pequena igreja? Que grupo? Quantos grupos tem você? Você é ministro de quantos irmãos? 4? 10? 100? Que importa a quantidade? O diabo é quem conta os seus, mas Deus pesa os seus. E a medida que Deus usa é a sua palavra. Então, se aquilo que você crê não está correto com as Escrituras, então, por favor, volte para as Escrituras. Tenha responsabilidade para com sua alma. O irmão Branham pregou várias coisas a respeito disso que eu estou dizendo para vocês. E eu poderia citar várias coisas aqui, mas observe a mensagem: a semente não herdará com a casca ou com a palha. Você diz assim: aquilo que você citou para mim foi em 1958. Então deixe-me citar o que ele pregou no dia 24 de abril de 1965, quando ele pregou a mensagem: a semente não herdará com a casca. Ele diz: ali é onde os unicistas o têm errado. É ali onde os trinitários o têm equivocado. Ambos os lados do caminho. Quer dizer, ambos os lados errados. Mas sempre tem aquele entre o meio. Se Deus pudesse ser seu próprio pai, vírgula, se Jesus fosse seu próprio pai, não poderia ser. E se ele teve outro pai fora de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo foi seu pai, e se eles foram dois espíritos diferentes, é um filho legítimo. Não é interessante isto? Quando as pessoas, sem compreender a doutrina, dizem que Jesus é o próprio Pai, eles estão colocando um ídolo diante de Deus. Eles estão colocando a criatura no lugar do Criador. Eles estão colocando o Filho no lugar do Pai. São adoradores de ídolo. Porque Deus, ele disse: eu não tenho outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus ou outros deuses diante de mim. Por isso os apóstolos sempre ensinaram que Jesus é o Filho de Deus. A grande revelação do chamado povo da mensagem é que Jesus é o próprio Deus. Mas quando Pedro recebeu a grande revelação, a revelação foi essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que ele era bem-aventurado por isto. No lava-pés, tem uma lição muito importante que Jesus dá para os seus discípulos. E ele diz: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora, eu fico pensando, o que Jesus disse com estas palavras? Não é o servo maior do que o seu senhor. O servo não sai por aí dizendo: eu tenho domínio sobre mim mesmo,
eu tenho poder de decidir o que eu faço ou o que não faço. Não. Ele recebe ordem de seu Senhor. E Jesus disse, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus estava dizendo que ele não era maior do que o Pai. Jesus estava dizendo que ele era mandado pelo Pai, porque ele foi o enviado. João 3,16 já mostra isto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele enviou. Deus enviou seu Filho ao mundo. Então Jesus é quem? Ele é o enviado do Pai. E ele estava dizendo que ele não era maior do que o Pai. Por isso Jesus dizia, o Pai é maior do que eu. O Pai é quem está fazendo as obras através de mim. Ele diz, a doutrina que eu vos ensino não é minha. O que eu vos falo, eu aprendi do meu Pai. Então, meus amigos, chegou o tempo de você ler a Bíblia de novo e ler as mensagens de novo. É claro que se você pegar isto que eu acabei de vos ensinar e levar para qualquer ministro, ele vai dizer que você está ouvindo heresia. Ele vai dizer que você está crendo em 2 deuses. Ele vai dizer que isto é doutrina dos testemunhas de Jeová. Lamento por eles e por todo aquele que não tiverem sinceridade em seus corações para adorar a Deus em espírito e em verdade. O diabo sabia. O diabo conhece as Escrituras. E Paulo disse que ia vir um desviamento total. Ia vir algo que atrapalharia as pessoas. E a Bíblia chama isso de apostasia geral dos últimos dias. O que é um apóstata? É um desviado. E desviado de quê? Da mensagem? Da igreja? Do grupo? Do companheirismo? Não, desviados da doutrina. Então volte para a palavra, volte para a doutrina. Vamos examinar as mensagens junto, a Bíblia junto, vamos ler de novo e vamos perceber o que os apóstolos pregaram, o que Jesus pregou e que William Branham veio restaurar para nós. Que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos abençoe. Continuaremos isto em outra ocasião.